Ministro, a prorrogação do prazo previsto na portaria 299 para o recadastramento, conforme o senhor acabou de informar, na realidade só aproveita ao governo, porque postergou por mais um mês, no mínimo, como Vossa Excelência colocou, o prazo em que lojas, clubes e atiradores ficam... Com licença, presidente. O senhor pode me recompor o tempo, Retome por o gentileza? tempo. Secretaria, retome o tempo do deputado Belinski, por favor. O tempo, presidente. Pode repor os três. Posso retomar? Pode retomar. Bom, então nós temos aqui um prazo que vai de mais ou menos 7 a 8 meses em que lojas deixaram de vender armas. Clubes deixaram de faturar, deixaram de recolher tributo. Essa queda de faturamento, ministro, chegou a 90%. Não existe no Brasil negócio algum que consiga sobreviver a uma queda de faturamento de 90%. Empregos foram perdidos. Tributos deixaram de ser recolhidos. Tudo por uma decisão que Vossa Excelência, no seu discurso de abertura, deixou claro, né? Que se trata de uma questão de visões diferentes de país. Uma questão de programa de governo. Então eu queria colocar, ministro, primeiro um ponto. O Estatuto do Desarmamento, que é a legislação 10.826, que regulamenta esse assunto, ele foi votado por essa casa, por representantes do povo, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E o Estatuto do Desarmamento já regulamentava vários das disposições que foram revogadas pelo decreto. O senhor poderia afirmar que, então, a vontade do povo pode ser revista de 4 em 4 anos, proibindo que o cidadão de bem tenha acesso a armas de fogo para defesa, proibindo que a atividade econômica possa ser conduzida no Brasil e revendo diversos fundamentos da nossa democracia. Eu queria que o senhor respondesse, então, se é uma questão de governo. A retirada do porte de trânsito, do atirador, o impedimento de concessão de novos CRs, a diminuição em 90% do faturamento de lojas e clubes. E, para encerrar, presidente, Mao Tse-tung, Hitler, Stalin, Fidel Castro e Lula, todos eles têm algo em comum: a vontade de desarmar o cidadão. Dentro desse contexto, eu pergunto para Vossa Excelência, se Vossa Excelência acredita que o Estado brasileiro tem a capacidade de proteger todos os cidadãos. Muito obrigado. Ministro, primeiro, Vossa Excelência disse que não há uma pertinência nem do ponto de vista político entre Lula, Hitler e Stalin, e sim, todos eles, tanto Lula quanto Stalin, quanto Hitler, quanto Mao Tse-tung, contra Hugo Chávez e também Fidel Castro, tiveram como política pública o desarmamento da população. E não, coincidentemente, a mesma população que acaba sendo morta por armas, mas não, obviamente, as armas legais. Então, o deputado Paulo Belinski, ele tem razão, e Vossa Excelência falou que é necessário alterar a Constituição se nós quisermos dar uma maior flexibilidade às leis quando se fala no tocante às armas de fogo. Gostaria de lembrar também a Vossa Excelência, que é conhecedor do direito, juiz que ainda nos anos 90, ou seja, sobre a égide da Constituição de 1988, para você comprar uma pistola ou um revólver numa loja Mesbla, você apenas apresentava a sua carteira de identidade. Época em que o porte legal de arma de fogo era uma mera contravenção, nem prisão dava, e os índices de mortalidade eram infinitamente inferiores ao que eram hoje. Vossa Excelência fala muito no liberou geral, quando se refere à política do presidente Bolsonaro com relação às armas de fogo. No entanto, não há qualquer registro dos 4 anos de governo Bolsonaro. Eu estou falando aqui de 2019, 2020, 2021 e 2022,
onde tenham ocorrido mais homicídios do que todos os anos anteriores de desarmamento. Então, quando se quer falar em armas de fogo, você tem que ter a ciência de que mais armas legais, elas contribuem com menos homicídios. É mentiroso o que o deputado anterior disse, falando que deveríamos ter mais livros. Ora, se nós retornarmos ao 8 de janeiro, né, e os policiais aqui da casa, ao invés de terem armas, tivessem livros, certamente os danos seriam muito, muito maiores. Presidente, eu queria também aqui falar um pouquinho com relação ao 8 de janeiro, né, ao ministro da Justiça. Por que, ministro, parlamentares da esquerda, do PT, do PSB, partido de Vossa Excelência, iniciaram a coleta para as assinaturas, né, ensinaram a coleta de assinaturas para uma CPI e depois, por orientação do governo, retiraram? Por que, ministro, a esquerda e o governo não quer uma investigação profunda sobre esses atos, já que eles são tão danosos? E ainda mais, por que, ministro, foi decretado o sigilo das imagens do Planalto? O que elas teriam para revelar essas imagens, ministro, que elas não podem vir a público? Por mais que o consórcio, aquela velha imprensa, não fosse mostrar, certamente a internet, enquanto ainda não for regulamentada ou controlada, mostraria essas imagens. E, aliás, está se tornando praxe. Vide, né, presidente, que aqui, antes de iniciarmos essa sessão, foi feita uma questão de ordem pelo líder do governo para impedir a exibição de vídeos nessa audiência, que certamente enriqueceriam. Então,